Fer, Dr. Douglas, tudo bem? Tudo bem, Fer. Pode falar um pouquinho sobre anticorpos monoclonais? Hoje em dia, né, com essa pandemia de coronavírus, essas palavras, né, anticorpos, elas ficam mais evidentes, né? Só que anticorpos não são somente para estimular, né, o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos, que é a vacina, né? No câncer de mama, os anticorpos monoclonais, eles são utilizados como medicamentos-alvo. Não sei se você tem mais de 30 anos, você deve lembrar, na época daquelas guerras do Golfo Pérsico, lá do Iraque, aonde, né, no Jornal Nacional mostrava lá um avião que tinha um míssil e na ponta desse míssil lá tinha, né, ou no avião tinha uma câmera e focava-se na construção, né, que o avião queria destruir, e aquele míssil ia precisamente lá naquela construção porque era guiado aquele míssil. E isso é o que os anticorpos monoclonais fazem em relação à destruição da célula do câncer. Como assim, tá? Principalmente no tumor HER2 positivo, nós temos medicações que elas são anticorpos monoclonais. Deixa eu mostrar aqui uma foto para você. O trastuzumab, por exemplo, e o pertuzumab, eles são medicações que atuam no receptor, né, chamado HER2, que fica na membrana da célula. As nossas células têm esse HER2, só que nas células de câncer de mama HER2 positivo, o que era para ser milhares de receptores, são milhões de receptores. E esses receptores, você pode ver aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho essa figura, eles captam sinais de multiplicação celular. Então, se passa por aqui um sinalzinho dizendo, olha, você tem que se multiplicar, célula. Esse sinal é captado por outros tipos de HER, o HER1, o HER3 e o HER4. E para esse sinal ser mandado lá para dentro da célula, esses outros HER2, os outros HER, né, tem que se ligar ao HER2. Eles têm que se dimerizar, que a gente chama, se ligar um com o outro, como estão esses aqui, ó. E se eles estão ligados um com o outro, esse sinal ele é mandado lá para o núcleo, fazendo com que a célula se multiplique. Só que nem sempre esses sinais querem dizer que a anteninha tem que captar, né? Agora, se você tiver milhares, né, milhões de anteninhas captando na célula, qualquer sinalzinho ali vai ser captado por uma delas. Então, essa superexcitação da célula para se multiplicar é às custas desse monte de receptores que estão na membrana. Foi fabricado, né, um anticorpo, ou seja, um anticorpo é o que o nosso corpo produz para determinado antígeno, e normalmente são vírus, bactérias, e o pessoal lá do laboratório, né, crânio, conseguiu produzir em laboratório anticorpos que se ligam especificamente a essa proteína HER2 da célula. Fazendo isso, ele não deixa, né, o trastuzumab e também o pertuzumab se ligar com os outros HER. Então, pode até ser que esse sinal é captado, mas quando vai se ligar, né, com o HER para mandar o sinal para dentro da célula, isso não acontece. Por quê? Porque o trastuzumab e o pertuzumab estão ali fazendo com que isso não aconteça. Então, por isso que no câncer HER2 positivo, uma das bases do tratamento é a terapia-alvo com anticorpo monoclonal do trastuzumab e o pertuzumab. Também o pessoal do laboratório lá foi ainda mais além do que isso. Eles conseguiram acoplar nesse anticorpo monoclonal do trastuzumab uma molécula de quimioterapia. Então se tornou ainda mais mortal esse míssil contra a célula HER2 positivo. Por quê? Porque à medida que essa quimioterapia está acoplada ao anticorpo, né, do trastuzumab, né, ela vai lá,
se liga na célula HER2 e essa molécula de quimioterapia é colocada dentro da célula, fazendo com que essa célula morra, tá? Então, o nível, né, que se chegou aí na produção das medicações. E existem também anticorpos monoclonais para outras proteínas, né, como EGFR, e outras tantas que tem para outros tipos de câncer. Então, esse é o presente já do tratamento do câncer, não só de mama, quanto outros tipos de câncer, e que tem é muito promissor, né, para fazer com que outras drogas sejam produzidas com base nesses anticorpos monoclonais, para que essas drogas sejam mais específicas contra as células tumorais e não contra as células normais. Então, isso que é o lindo aí do tratamento, né, do câncer de mama, HER2 positivo no caso, que é o que tem esse tipo de medicação disponível para o tratamento.